Tá bom. Então, dado esse cenário todo que eu disse para vocês, do nosso contexto econômico, do contexto dos executivos, no contexto da atratividade de um país, eu tenho algumas propostas um pouco genéricas, mas algumas propostas que eu ouço todos os dias de que, se tivéssemos um pouco mais disso estruturado, eu consideraria muito construir a minha vida aqui, independente da nacionalidade do executivo. O que é isso? Nós precisamos, num primeiro momento, entender nossas competências-chave como país. O que é isso, a competência-chave? É o que nós sabemos fazer de bom? O que nós já somos bons? Né? Tem umas coisas que são um pouco óbvias, por exemplo, no agronegócio. Nós somos um país, o celeiro do mundo. Né? Então, nesse país, nós podemos enfatizar esse nosso conhecimento e aprofundar o nosso conhecimento em tecnologias para o agronegócio, por exemplo. Essa é uma das coisas. Então, além de entender o que somos bons, nós temos aqui uma indústria de aviação, fabricamos aviões altamente tecnológicos. Mas não temos, por exemplo, uma indústria automobilística brasileira, de fato. São todas empresas multinacionais. Então, às vezes é engraçado, sabemos construir aviões, não sabemos, entre aspas, fabricar carros. Então, temos que entender, só resumindo, o que somos bons, temos que entender o que queremos ser bons. Né? Se a gente for exemplificar, por exemplo, a Coreia do Sul, nos últimos 30 anos, eles resolveram ser bons em 3 ou 4 temas. Eletroeletrônicos, indústria automobilística e construção naval. As empresas coreanas, nesses 3 segmentos, são empresas líderes mundiais. O que o Brasil vai escolher? Isso é importante, isso é um planejamento de longo prazo. Tanto fazendo um esforço em reconhecer o que já somos bons e melhorarmos o que já somos bons, e reconhecermos eventualmente o que não somos bons e escolhermos os caminhos para chegarmos a ser bons no que nós escolhermos. Por exemplo, vamos dizer, indústria farmacêutica. Por exemplo, em biotecnologia. Por exemplo, em algo que eu gostaria muito, que seria no ramo da tecnologia da informação, que hoje se chama transformação digital. Então, esse plano de país. Uma outra proposta, construir este plano com metas e com gestão de longo prazo, sendo este um planejamento de Estado e não somente um planejamento de governo. Obviamente, redução de burocracias e do custo de fazer negócios no Brasil. E ter políticas públicas e privadas voltadas ao empreendedorismo. Eu acredito muito que a mola mestra de um país está baseado em 2 grandes pilares. No talento humano, que isso nós temos e podemos desenvolver ainda mais, e no empreendedorismo e na inovação. Empreendedorismo, eu acredito muito em 3 grandes setores que o Brasil pode ser muito forte. Empreendedorismo de alto impacto social e ambiental. Temos grandes problemáticas sociais e ambientais no nosso país. Por que não desenvolver empreendedores sociais e ambientais em nosso país? O outro ponto é a tecnologia da informação. Por que não vamos criar Por que o Brasil ainda não criou o próximo Google ou o próximo Facebook aqui no Brasil? Existem centros de inovação em tecnologia em várias capitais do nosso país. Precisamos investir muito em inovação para nós deixarmos de ser
um país que eu chamo de copy and paste, que a gente só copia e cola o que vem do exterior. Nós precisamos criar coisas genuinamente brasileiras. E nós temos capital humano, capital intelectual e vontade de fazer isso em diversos lugares do Brasil. E, obviamente, o empreendedorismo de base tecnológica, tanto para a indústria metalmecânica, automobilística, aviação, eletrônica, farmacêutica, biotecnologia, e assim vai, e como eu tinha falado antes, em relação ao agronegócio. Desta forma, um apoio à educação empreendedora seria fenomenal. No Brasil, nós temos que ensinar as pessoas a empreender, a criar, crescer e sustentar negócios inovadores. Mas acho que temos que colocar mais intensidade do que nós temos. Nós temos várias políticas, tanto públicas quanto privadas disso. Temos o SEBRAE, temos a FAPESP, temos várias outras questões, a Embrapa e assim vai. Mas eu acho que temos que criar, se possível, é o meu sonho, 2 ou 3 vales dos silícios aqui no Brasil, onde os investidores vão estar olhando todos os dias para aquela moçada que está empreendendo, que está criando coisas novas, mesmo que pareça, num primeiro momento, um grande absurdo.